Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o TRBL, Fundo de Logística da Dupla Gestão, Telos mais Rio Bravo, mais um mês aí acompanhando esse fundo que está com aquela questão lá do imóvel de contagem, e vai ser bem interessante a gente acompanhar esse movimento, como que vai ser o trabalho da gestora no reposicionamento desse ativo, até porque é um ativo que estava alocado, os Correios, a gente já vai falar um pouco sobre isso, o Correios ainda está ocupando o imóvel, mas não está pagando aluguel, mas é um imóvel AAA lá em Contagem. A gente já falou um pouco sobre no HSLG, algumas locações e preços, né, para a gente acompanhando. Vamos ver como é que vai ser o trabalho da gestora na alocação e reposicionamento desse ativo. Mas bora para o relatório gerencial de maio do TRBL. Então vamos lá, pessoal, mais um mês aí acompanhando o TRBL, relatório de maio de 25. O fundo aí pagou 58 centavos, o mesmo dividendo, só que a reserva está acabando. O fundo se comprometeu a pagar até o meio do, mais ou menos, se comprometeu não, mas manteve esses pagamentos aí até o meio do próximo mês, provavelmente vai vir 58, mas não tem mais como pagar isso. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Fechou a 65,30, 11 inquilinos, 5 ativos, tem uma pequena vacância. Então o fundo aí continua, na verdade eles não colocaram a vacância ainda dos Correios, porque eles estão ocupando o imóvel, em tese a gente estaria com uma vacância financeira, não uma vacância física. Eles poderiam até colocar a vacância financeira aqui do ativo, que ela ia subir bastante. Então o fundo aí gerou de receita operacional 54 centavos e o resultado de 41. Aí você fala, poxa, Eric, mas como é que ele gerou um resultado tão grande assim? Se vocês lembrarem no mês passado, ele teve um rolo com a Braskem, que teve uma questão operacional, que aqui foi eu até cheguei a comentar isso, algumas coisas que não entram na minha cabeça, uma empresa tão grande como a Braskem cometeu umas falhas como essa, e aí o fundo simplesmente aceitar isso. Claro que tem o pagamento, tem uma multa em cima disso, mas é o tipo de coisa que não entra muito bem na minha cabeça. Então o resultado agora de abril, ele soma, o resultado de maio, né, ele soma com o aluguel de maio, mais o que tinha de abril para receber. Por isso que o resultado foi superior. Porque normalmente, o recorrente dele está por volta de 20 centavos, alguma coisa assim, 20 a 25 centavos. E aí gerou 41 centavos exatamente por causa disso. Esse recebimento compensou a ausência do mês anterior e contribuiu para reforçar o resultado do fundo no período. Ou seja, é aquilo que a gente falou, o fundo ele não vai conseguir manter o que ele tem pago aí, pelo menos até o próximo mês. Então foi divulgado 58 centavos por cota, que daí com uma cota 65,30, um yield de 11% ao ano, mais ou menos. E aqui eles colocam um ponto que isso me deixa muito chateado. Como o fundo tem receitas extraordinárias compondo seu resultado semestral, o investidor deve acompanhar a linha do resultado acumulado por cota no semestre, na parte de resultados, a distribuição, para verificar o resultado gerado no semestre em comparação com o resultado distribuído. O Telos e Rio Bravo, isso é obrigação de vocês informar a gente. Não é para o investidor ficar indo lá na DRE acompanhar e fazendo conta. Poxa, esse é uma das coisas que eu mais critico em fundo imobiliário, que das vezes, pessoal, dá a impressão que é o cotista que trabalha para a gestora, não é o contrário. A gente tem sempre que lembrar que a gestora ela é uma prestadora de serviço do fundo. O fundo é do cotista. O cotista ele pode, claro, se organizar e tirar a gestora. Claro que isso é muito difícil. Mas às vezes dá a impressão que é o contrário, que é o cotista que é o funcionário e não a gestora. Porque assim, não é obrigação do cotista ficar fazendo conta, vocês que tinham que informar isso. Claro, vocês têm que colocar lá na DRE, mas não é o investidor ficar olhando mês por mês, ficar fazendo continha. Quem tem tempo para fazer isso, gente? Tirando, claro, eu que estou olhando aqui, fazendo as análises para vocês, mas o investidor, o afegão médio, como eu gosto de chamar, ele está preocupado em ganhar dinheiro e aportar no fundo. Ele não está preocupado em ficar vendo conta, fazendo conta para saber quanto que vai ter. Isso para mim, acho que pegou mal isso aqui. Não é dever do cotista ficar fazendo isso. Não é o cotista que tem que ficar acompanhando linha mês por mês. Embora, claro, eu sempre gosto de falar isso para vocês, que eu acho que é mais do que obrigação de um investidor no pensamento de segundo nível, que eu sempre gosto de trazer, vocês terem esse nível de maturidade para acompanhar, de olhar, de fazer conta, mas isso como
um algo a mais, não como um dever, uma obrigação sua de ficar acompanhando. Porque que eles colocam que ó, o investidor deve acompanhar a linha de resultado acumulado para ficar fazendo conta. Não tem muito cabimento isso. Aqui falando foi aplicado o reajuste de aluguel na Dican, locatório lá do Grulog. E aqui, pessoal, algumas coisas que, inclusive, eu cheguei até a dar uma olhada mês passado, mas eu não, acho que teve mais cotistas que achou estranho, isso no informe mensal de março e no de abril. Se a gente for pegar aqui, pessoal, esse aqui é o informe de abril, e esse é o de março, tá? Já tem o de maio, inclusive, mas foi na mudança do de março para o de abril. Se a gente for ver aqui em obrigações por aquisição, estava 89 milhões. E aí a gente foi para março, para abril, caiu para 57. Ficou meio confuso porque não ficou muito bem explicado isso. Embora a gente tinha a questão da cobrança lá dos pagamentos, inclusive teve a questão lá do IPCA que ficou a mais na parcela do Grulog, mas não ficou muito claro essa questão dos desembolsos de caixa. Nossa, acho que eu tô com uma formiga andando em mim aqui. Pronto, matei. Então eles explicaram aqui ó, que o Ampark tive um passivo de 13,6 referente à última parcela, que estava retida por intervenções. A parcela paga foi reduzida de 13,6 para 10 milhões, sendo que 6 milhões foi pago agora e 4 milhões foi pagos em janeiro. E no GRU teve o pagamento de aproximadamente 20 milhões aí do ativo adquirido em abril 24, ou seja, teve uma diferença aí de 30 milhões, que é mais ou menos a diferença que teve de um mês para o outro lá, então agora ficou mais explicado. Mas esse acho que é um ponto que eles parece que não aprenderam ainda com a questão do próprio imóvel dos Correios, a falha de comunicação. Precisa ficar o cotista cobrando algumas coisas para eles informarem. Isso já devia ter sido falado no relatório passado. Entenderam? E é isso, pessoal. É precificador de fundo. É precificador, a inclusão de risco, confiança na gestão. Falando aqui sobre atualização de contagem, já sabe como tá, mas isso aqui é um ponto importante. Para vocês verem como é. Cara, que absurdo que é isso que os Correios estão fazendo. Os Correios informaram que permanecerão no imóvel até agosto para desmontagem dos equipamentos sem pagar nada. Eles pediram para rescisão, fizeram a rescisão unilateral, com base na cabeça deles, até porque eu mostrei isso para vocês nos vídeos anteriores, que mudaram a destinação do orçamento no início do ano, então já estava claro que eles iam fazer isso. Mas eles decidiram ficar até agosto e não vão pagar exatamente nenhuma, sem efetuar o pagamento. E aí eles estão falando que está sendo tratado como inadimplência e objeto de cobrança administrativa pelo fundo. Então eles estão falando que está montando a defesa judicial, isso aqui vai ter um gasto com o advogado. Falando em relação à operação do imóvel, o inquilino que segue com a posse do imóvel já começou as movimentações de retirada dos equipamentos e pertences. A equipe de gestão está analisando as opções de locação do imóvel para o caso de confirmada saída atual. Aí que tá, para o caso de confirmada saída atual do inquilino. Gente, já tá confirmado que vai sair, né? Parece que o fundo continua rezando para os coisas. Vai logo, sai logo dando o imóvel. O ativo está localizado em uma região com baixa taxa de vacância e alta liquidez, o que, somado à qualidade do empreendimento, reforça a nossa confiança na rápida locação e espaço de mercado. E aqui é um ponto, falando sobre esse imóvel, o fundo soltou um fato relevante, que eles fizeram uma antecipação da reavaliação desse ativo, exatamente para adequar o preço dele com as situações atuais de mercado. E o fundo teve o imóvel teve uma reavaliação negativa, mas eles não falaram de quanto. O que só falaram é que o patrimônio geral do fundo baixou 8,4%. Como ele é o ativo que é praticamente 40%, 50% do patrimônio do fundo, ele impacta muito. Então teve uma redução de 8,4% do patrimônio líquido do fundo, que caiu aí. E aqui eles falando que as premissas usadas, por claro, a reavaliação utilizou o não recebimento do aluguel, e ainda falando aqui que essas premissas elas foram calculadas com o aluguel sendo 30% do valor de contrato vigente. Aqui é um ponto interessante, né? A gente vê. Na verdade, isso aqui tem um ponto positivo e um negativo. Primeiro, qual que é o ponto negativo que eu vou falar para vocês? O primeiro é o seguinte: esse imóvel foi comprado por 350 milhões. A última avaliação dele, eu peguei no informe anual, ele já tinha desvalorizado. Já tinha para 310, tá aqui, ó, 310,900, uma queda aí de 13%.
desses 310 ainda teve uma nova queda, que é essa agora, que a gente não sabe diretamente qual é a proporção, mas eu estou estimando aí de 15 a 20% agora do total de desvalorização do ativo, ou seja, isso é ruim, porque é perda de patrimônio do cotista. Mas por outro lado, está adequando o imóvel para uma nova realidade, para alugar, e aí que a gente vai ver de fato, eles até colocaram aqui, ó, o foco atual da gestão será reposicionar em busca de novos inquilinos com as melhores condições comerciais o mais brevemente possível. As gestoras têm total confiança na liquidez do imóvel, um ativo AAA localizado em uma das melhores regiões logísticas do país, que é Contagem. Aqui um ponto importante, o fundo não pretende, eu acredito que o fundo não tenha pretensão, as gestoras, né, não tenham pretensão de vender o ativo, e sim alugá-lo, porque vender é prejuízo, né, vai tomar prejuízo. Eu acho que não é esse o intuito, e sim alugar. Provavelmente não vou conseguir alugar com o preço que eles estavam antes, mas eles devem alugar, e que a gente viu lá no HSLG, por volta de 29 a 30 reais o metro quadrado, que eu acho que está ok para a região. Então isso que eu já mostrei. Bom, então só para a gente fechar aqui, falando sobre o Contagem, algumas mudanças. E aqui, pessoal, que eu falei, né? O fundo, eles querem que a gente fique fazendo as contas. Ó, o fundo hoje, ele tem um acumulado de resultado gerado de 3,29 e distribuiu 2,28. Ele tem 31 centavos acumulado. Se ele quer pagar os 58 centavos e gera por volta de 25 por aí, essa reserva vai ser consumida mês que vem já. Então, o fundo ele vai reduzir os rendimentos a partir de agosto, que é referente ao que ele gera em julho e vai receber em agosto. Porque o cotista vai receber em julho é referente a julho, o que vai receber em agosto já é referente a julho. Então, provavelmente, o que vai receber em agosto, que é referente a julho, já vai ter uma redução, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal. O fundo mantém os 58, mas é o que a gente prevê aí, não vai ter como sustentar esse dividendo, até porque o fundo assumiu a despesa financeira que não era dele. Quer dizer, era dele, mas estava linkada com o contrato de locação, com o pagamento dos aluguéis. A partir do momento que os Correios deixaram de pagar, o imóvel é do fundo, ele tem que continuar pagando o carnê dele, o carnê das amortizações e dos juros, e isso o fundo teve que assumir como algo que ele não contava, principalmente não a amortização, porque a amortização sim, mas os juros os juros sim são despesa financeira, estariam linkados ao aluguel. E aí, isso o fundo teve que assumir, não tem jeito. E a gente está falando aí de praticamente 770 mil reais. É bastante coisa. É bastante coisa. De um fundo que gera praticamente 3 milhões, a gente está falando aí de mais de 10%, mais não, quase 20% da receita de locação é a despesa financeira. E isso o fundo teve que assumir, não está mais no aluguel, não está mais saindo da receita de locação. Então isso é problemático. Bom, aqui o detalhe do balanço, nenhuma novidade. Só deixa eu ver se eles colocaram um texto aqui. Acho que não tem mais. Bom, é isso, pessoal. Então é um fundo que a gente tem que continuar acompanhando, ver como é que vão ser os desdobramentos e, de fato, agora a gente vai ver o trabalho da gestora, né? Que é a alocação mais rápida desse ativo, porque a cotação vai derreter quando esse rendimento aí cair para uns 30 centavos, etc. Beleza, pessoal? Isso aqui que eu estava querendo ver, que eles estão adotando estratégia de aluguel não recebido. E tem isso também, né, pessoal? Como é que vai ser a questão do que os Correios deixaram de pagar? Como é que vai ser isso? Vai entrar em precatório? O fundo só vai receber isso daqui a 30 anos? Vamos ver se... porque vai gastar dinheiro com advogado, hein? Vai gastar bastante dinheiro com advogado. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.